Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de auditoria e segurança dos sistemas de informação. Vamos falar hoje sobre a segurança no desenvolvimento de software. Bom, o nosso objetivo é apresentar as boas práticas e recomendações de segurança para o desenvolvimento de software. Nós sabemos que à medida que as aplicações passaram a ser baseadas na web, a segurança de software foi ganhando mais força. E com a constante atividade de invasores, desenvolver um software seguro se tornou fundamental, ainda mais nesse contexto em que a gente vive, onde cada vez mais nós acessamos serviços, sistemas que estão disponíveis na web, não é verdade? Então, quem desenvolve software, principalmente software para a web, tem que primar pela segurança do próprio software, dos dados, do processamento, das informações, como nós vamos ver na aula de hoje. Bom, mas para a gente começar, é importante a gente definir, pensar um pouco, refletir um pouco sobre o que é um software seguro. Vamos pensar junto comigo. Eu considero um software seguro quando ele apresenta quais características? Bem, um software seguro é um software livre de vulnerabilidades, que funciona de maneira pretendida e que essa maneira não compromete a segurança de outras propriedades requeridas do software, seu ambiente e as informações manipuladas por ele. Ou seja, é um software livre de vulnerabilidades, né? E vocês sabem que na área de segurança da informação, os ataques, os acessos exploram o quê? As vulnerabilidades. Então, o software livre de vulnerabilidade, ele é um software seguro. Mas será que a gente pode garantir que todos os softwares eles sejam totalmente livres de vulnerabilidades? Muito bem. Quais são as propriedades de um software seguro, né? Segundo o Braz 2008, ele diz o seguinte, que para se garantir um software seguro, a gente tem que trabalhar com aqueles três antigos e velhos conhecidos nossos, né? Pilares da segurança da informação. Então, em relação à disponibilidade, o software deve estar sempre operacional e acessível para os usuários autorizados, sempre que necessário. O usuário que está autorizado a acessar o software tem que estar disponível, sempre operacional, ou seja, o princípio da disponibilidade. Em relação à integridade, o software deve estar sempre protegido contra modificações não autorizadas. Então, quando você vai desenvolver um software, você tem que mantê-lo com as portas fechadas, né? Sempre protegido contra modificações não autorizadas. Em relação à confidencialidade, no contexto da segurança de software, a confidencialidade ela vai se aplicar ao próprio software, né, e para os dados que ela manipula. Então, os dados que estão sendo manipulados pelo software, né, eles mantêm a confidencialidade. Então, esses são os três pilares que a gente não pode esquecer e claro, quem desenvolve software tem que observar também esses três pontos, né? Em relação à segurança das aplicações, a gente define da seguinte forma: a segurança em aplicações ela visa manter a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos recursos de informação, a fim de permitir que as operações de negócio sejam bem sucedidas. Então, nós temos que os três pilares juntos dentro de um software, né, como característica de segurança de um software, deve permitir que as operações para a qual o software foi, né, desenvolvido, o objetivo daquele software, e, claro, agregando valor ao negócio, que essas operações sejam bem sucedidas. E os requisitos de segurança devem ser identificados e acordados antes do desenvolvimento e implantação dos sistemas. Então, veja só, antes de desenvolver e implantar qualquer sistema, primeiro precisa ser verificado e identificado, né,
e acordado, né, os aspectos relacionados à segurança da informação. Então, esses requisitos de segurança, eles devem ser levados em consideração antes do desenvolvimento e implantação do sistema. A gente vai ver por quê, né? Para desenvolver um software seguro, é necessária a adoção de métodos que garantam qualidade durante todas as etapas do seu desenvolvimento, além da realização de uma análise de processo de desenvolvimento de software. Então, gente, vocês lembram que lá em análise de desenvolvimento de software, né, a matéria que vocês provavelmente já devem ter pago, e a gente sabe no nosso dia a dia, quem desenvolve software participa, né, de equipes de desenvolvimento de software, e vocês estudantes que estudam essa área, todos nós sabemos que existem processos, existem metodologias, né, diversas para desenvolver software. Então é importante que seja adotado um método que garanta a qualidade da segurança em todas as etapas do desenvolvimento. E aí a gente lembra que etapas de desenvolvimento existem várias, a depender do método que você for utilizar, mas que em cada etapa, seja qual método for, seja qual metodologia adotada pela equipe de desenvolvimento, seja verificado os aspectos relacionados à segurança da informação. Portanto, essa análise, ela é diária, ela é constante, ela é frequente, né? Normalmente, uma má gestão do processo de desenvolvimento de um software pode levar a um código mal estruturado e, por sua vez, a problemas de segurança. Ora, nós estamos tratando de desenvolvimento de sistemas. Nós vamos tratar de código, nós vamos tratar de código-fonte. Então, se você não planeja esse código, se você não planeja qual ferramenta utilizar, se você não planeja as definições necessárias e os padrões necessários no processo de desenvolvimento do software, ou seja, se não há esse planejamento, isso pode causar um problema muito grande, né? Inclusive um problema relacionado não só à segurança, mas também a custo, né? Desperdício de material, de tempo, de pessoal, né? E aumenta cada vez mais o custo. Por outro lado, um software de qualidade é desenvolvido com uma abordagem estruturada e ferramentas de apoio. Como eu disse, é importante você estabelecer dentro da equipe de desenvolvimento ferramentas de apoio ao desenvolvimento, né? E a gente vai ver algumas recomendações em relação a isso, em relação a versionamento, em relação à estruturação de código, definição de padrões. Existem ferramentas no mercado que auxiliam nessa gestão do desenvolvimento de software. Os requisitos de sistemas para a segurança da informação, bem como os processos para implementá-la, devem ser integrados aos estágios iniciais do projeto de sistema de informação, como forma de diminuir o seu custo. Então é importante definir os critérios relacionados à segurança da informação desde o início, desde o planejamento, desde a idealização, né? Desde as primeiras etapas do projeto de desenvolvimento do sistema que você ou sua equipe vai desenvolver e implantar. Então, fazendo isso, você diminui muito o risco, né, de aumentar o custo, porque imagine que lá numa etapa lá na frente você detecta, né, um erro, uma vulnerabilidade num código e você ter que voltar, isso requer mais custo. Então, se você consegue, né, prever algumas situações, definir algumas situações relacionadas à segurança, fica mais fácil de você acompanhar esse processo, do processo ser bem sucedido e com isso você diminui o custo de desenvolvimento, né? E o software vai sair, né, a contento. Geralmente é mais barato construir um software seguro desde o início do que corrigir as vulnerabilidades, as brechas de segurança após a entrega do software, né? Muitas vezes equipes não se preocupam com as etapas, nas etapas de desenvolvimento com uma segurança, implanta e depois descobre as vulnerabilidades. E fazer essa correção, ela custa caro. Você retomar o desenvolvimento do software custa caro. Muitas vezes você tem que parar a implantação do software. O software é um software, por exemplo, que ele não pode parar em nenhum momento, né? A questão da disponibilidade, e aí você tem que parar
envolve custo, envolve problemas, né, já na fase de implantação. Então, no caso de produtos comprados, não só os desenvolvidos, se você opta por comprar um software de prateleira, um sistema de prateleira que a gente chama, né, produto já comprado, é preciso especificar um processo formal dessa aquisição, verificando o objetivo, verificando todas as funcionalidades, verificando para que serve aquele software, que recursos ele tem, será que ele realmente vai me atender, e também em relação à segurança, será que ele interfere em alguma rotina, em algum compartilhamento de informações entre sistemas? Como é que é o seu comportamento em relação a outros sistemas que eu tenho dentro da minha empresa? Há uma integração? Vai precisar? Não vai precisar? Como é que é o comportamento dele dentro de um servidor? Ele consome muito recurso? Há algum risco de parada frente à minha infraestrutura, ou eu vou ter que melhorar também a minha infraestrutura? Ou seja, são vários aspectos, né, que você precisa formalizar, né, e levantar essas perguntas, esses questionamentos, para que você e sua equipe, né, tenha um procedimento a ser adotado para a aquisição. Além disso, definir também processos bem estruturados de teste, né, que devem ser seguidos pela equipe e pela de repente um grupo de pessoas que você defina para testar o sistema, para depois você homologar e ter a segurança necessária de implantação do sistema. Então, os aspectos da segurança envolvem não só o desenvolvimento, mas também quando você compra um produto de prateleira, produto comprado, você precisa estabelecer processos de aquisição e testes bem elaborados, né? Então, voltando na parte de desenvolvimento, eu trouxe aqui como exemplo, né, o ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, num dos modelos que existe, que é o modelo cascata. Optei em trazer esse, que é o mais tradicional, né? Talvez nem seja o mais, hoje em dia, atualmente, o mais utilizado, mas é um dos mais fáceis de entender, está em todos os livros e com certeza vocês vão lembrar disso, né? E esse ciclo, ele tem a etapa de análise, da especificação dos requisitos, do desenho, que é a arquitetura e os modelos que você vai definir, né, das funcionalidades. Tem a parte de implementação, onde necessariamente serão codificados, né, os algoritmos, é a etapa de desenvolvimento em si. Depois vem a parte de teste, né, e validação da qualidade do software, com todas aquelas etapas de teste. E por último, a implantação, instalação, suporte e manutenção do sistema. Então, em cada etapa dessa, é importante que você defina, né, em relação à segurança, o que é que eu faço nessa etapa, né? Então, como eu estava dizendo, desde a etapa, se a gente for pegar como exemplo esse modelo cascata, desde a análise, especificação dos requisitos, você tem que pensar quais são os requisitos de segurança necessários, não é? E os requisitos de segurança, gente, não só, né, em relação às vulnerabilidades, né, também em relação ao processamento correto da informação, né? Vai fazer um cálculo, esse cálculo sai errado, o algoritmo que foi implementado ele está errado. Isso é um aspecto de segurança da informação que precisa ser verificado, precisa ser observado, né? Então, na hora que você faz o desenho da arquitetura, que você modela, né, usando todas aquelas ferramentas de modelagem, os aspectos de segurança da informação têm que sair também desses modelos, né? Aí vem na implementação, né, o correto funcionamento, desenvolvimento dos algoritmos, como eu estou falando, em relação a códigos, né, códigos corretos, processamento da informação correta, verificação da entrada dos dados para ver se estão corretos a entrada dos dados, o processamento e se a saída está contente, né, se realmente está correto com o objetivo do sistema, fazer testes, inclusive testes de invasão, testes de busca de vulnerabilidades no sistema, né? E aí tomar como base tudo isso, né? E também na etapa de implantação fazer as verificações
relacionadas à segurança. Então eu trouxe esse modelo cascata para exemplificar que em todas as etapas, seja qual modelo você utilizar, você deve observar os aspectos de segurança, né? Em relação ao processamento correto nas aplicações, né? Como eu estava dizendo, avaliação dos dados de entrada, os dados estão corretos, eles são apropriados para o meu sistema. Depois, o controle do processamento interno, né? O processamento das informações está sendo feito de maneira correta? Existe alguma falha? E se existe alguma falha, existe um processo de recuperação dessa falha? Tá? E a integridade dos dados, a integridade das mensagens, né? A autenticidade e integridade, elas estão garantidas? Então essas são perguntas que vocês devem colocar à medida que vocês se propõem a trabalhar com a segurança da informação no desenvolvimento das aplicações, seja ela aplicações na web ou não, né? E aí vem a pergunta, né? Diante de todo esse cenário, quais são as boas práticas de segurança que auxiliam no desenvolvimento de software? Então, como eu falei para vocês, existem várias boas práticas, vários métodos, né, que vocês podem utilizar. E aí eu vou trazer aqui algumas dicas, né, que são observadas em algumas equipes de desenvolvimento de software. Então, segundo a ISO 17799 de 2005, todos os requisitos de segurança devem ser identificados na fase de levantamento de requisito do projeto. Eu venho batendo nessa tecla nessa aula, né, desde o início. Deve-se garantir que os requisitos de segurança sejam identificados e acordados antes da implantação ou da implementação do projeto. Então, tudo tem que ser acordado lá no início, para lá no final dizer, opa, isso aqui não estava previsto. Opa, identifiquei aqui um problema de segurança. Mas a gente acabou não discutindo lá no início, né? Então a ISO recomenda que seja identificado e acordado lá no início. Os controles introduzidos no estágio de projeto são significativamente mais baratos para implementar e manter do que aqueles incluídos durante ou após a implementação. Também reforçando aí que a ISO diz, né, que é mais caro você corrigir um problema depois do software implantado do que no processo de desenvolvimento, né? E aí, como boas práticas, a gente tem uma recomendação que já é o dia a dia das equipes de desenvolvimento, né? Que é o gerenciamento do código-fonte, né? Quando você está na etapa de desenvolvimento, codificando os algoritmos, né? É importante uma ferramenta para gerenciamento desse código-fonte. A gente sabe que existem várias versões de código, e quando você está numa equipe multidisciplinar e numa equipe colaborativa de desenvolvimento, essa complexidade de gerenciamento do código-fonte ela é amplificada, né? Várias pessoas mexendo, então é importante ter uma ferramenta de gerenciamento de código-fonte e também uma ferramenta de gerenciamento de versões do seu software, né? Inclusive com opções de você dar um retorno, né? Opa, não deu certo, vamos voltar à versão anterior, né? Então uma ferramenta é importante para isso, né? Que permite organizar a interação entre desenvolvedores, garantir a integridade, possibilitar o gerenciamento das versões do código, evitando equívocos quando a versão for colocada em produção. Então é importante demais esse gerenciamento do código-fonte, né? O acesso ao código-fonte do programa e de itens associados, como os desenhos, as especificações, planos de verificação e validação, deve ser controlado com a finalidade de prevenir a introdução de funcionalidades não autorizadas e para evitar mudanças não intencionais. É importante também observar isso, né? Para os códigos-fontes de programa, este controle deve ser obtido com a guarda centralizada do código, né? Um sistema que controle e guarde esse código de maneira centralizada,
de preferência utilizando bibliotecas de programa, que são as bibliotecas de programa fonte, né? Quando possível, deve ser evitado manter as bibliotecas de programa fonte, né? Ou seja, a coleção, né, das diversas versões das bibliotecas, a gente chama biblioteca de código fonte, é isso, né? Então, evitar manter essas bibliotecas no mesmo ambiente dos sistemas operacionais, né? Então, ter servidores específicos para desenvolvimento, servidor de versionamento, né? E guardar isso de maneira segura. Então, além disso, o pessoal deve ter acesso, o pessoal do suporte deve ter acesso irrestrito às bibliotecas, né, de código-fonte, e a atualização dessas bibliotecas de código-fonte e itens associados à entrega dos programas deve ser também dado acesso aos programadores, né, para que eles possam, né, verificar, e geralmente a gente tem uma pessoa ou gerente, né, do projeto que gerencia essas bibliotecas usando esse software de gerenciamento, enfim, ter ter o cuidado de gerenciar, ter o cuidado de centralizar e ter o cuidado de armazenar isso num ambiente diferente do ambiente de produção, do ambiente de desenvolvimento, ter um ambiente próprio quando há recurso para isso, né? Em relação à realização de testes, como uma boa prática, recomenda-se a utilização de testes de pequenos trechos. Vamos testar só a funcionalidade tal, né? Vamos testar só um pequeno trecho do código, né, por vez. Então, isso se chama testes unitários, né? Até as práticas que buscam a avaliação geral do software. Então, é importante demais você estabelecer critérios para a realização dos testes do sistema por blocos, que fica mais fácil, e depois o teste geral do seu software, né? E em relação aos dados, esses devem ser selecionados com muito cuidado. Os dados que vão estar disponibilizados para teste, né, eles devem ser selecionados com muito cuidado, devem ser protegidos e controlados, né? Deve ser evitado o uso de banco de dados operacionais que contém informações de natureza pessoal ou qualquer outra informação considerada sensível à empresa, né? Se informação de natureza pessoal ou outras informações sensíveis foram utilizadas com o propósito de teste, todos os detalhes e conteúdos sensíveis devem ser removidos ou modificados de forma a evitar o reconhecimento antes do seu uso. Então, se você tem que ter uma preocupação nessa fase de teste com os dados que você está manipulando, que esses dados não vazem, né? Que você garanta que nesse ambiente de teste depois não vá resquício desse teste para a produção. Então, é importante selecionar os dados também para a realização dos testes. Em relação à correção de erros, né, é importante você gerenciar e utilizar. Existem diversas ferramentas também no mercado. A utilização dessas ferramentas, né, chama de bug tracking, que permite manter o registro das falhas encontradas no seu sistema e facilitar a comunicação entre os envolvidos na identificação e correção dos bugs. Então, você também escolher uma ferramenta de bug tracking para que você identifique, registre e corrija os erros. Lembrando que no ambiente colaborativo, com várias pessoas mudando essas ferramentas e mudando e trabalhando e mexendo nesse código-fonte, essas ferramentas são importantíssimas, necessárias demais, né? O quarto ponto, com boa prática, é a utilização de processo de integração contínua, né? Essa prática visa garantir a qualidade do software desenvolvido, automatizando as verificações no processo de building da ferramenta, garantindo assim que seja possível gerar um novo release com o mínimo possível de erros, né? Então, você sempre está lançando novas versões do software com o mínimo de erro possível e ter um controle, né, dessa integração de forma contínua. Como item 5, né, de boas práticas, a quinta dica está relacionada à documentação do software e à arquitetura que o software suporta. Então, é importante demais que
que todo o processo de desenvolvimento seja documentado, que seja desenvolvido, né, uma espécie de manual para os usuários, para que também não haja problemas de uso, e aí um mau uso pode ser um problema de segurança, a gente já viu isso, né? Então, a documentação clara da arquitetura do código-fonte, né, da arquitetura do software também, né, ajuda a aumentar a qualidade do software desenvolvido. Uma documentação clara, objetiva e bem estruturada é de fundamental importância para que o software possa ser expandido, né, de forma sustentável e segura. Não só expandido, mas também mantido, levando-se em consideração que às vezes as equipes de desenvolvimento mudam, né? Então, o software bem documentado, independente de quem esteja à frente do seu desenvolvimento, da sua manutenção, fica mais fácil de levar o código à frente. Uma sexta dica é a utilização de padrões de código seguro e checklist. Então, em relação aos padrões de código seguro, né, você definir os padrões de desenvolvimento. Olha, como é que nós vamos, a nossa equipe vai definir aqui, como é que nós vamos definir as nossas variáveis nos algoritmos? Vamos padronizar que as variáveis sempre vão iniciar com a palavra var, underline, o nome da variável, por exemplo, né? Então aí fica fácil, porque você, quando lê um código, você já sabe que aquilo ali, né, é um padrão de declaração de variável. Imagine que cada desenvolvedor do grupo, né, tem um padrão diferente. Vai ser uma loucura esse código, né? Como é que você vai integrar uma parte do sistema que eu estou fazendo com a sua, se não há padrão na escrita desses algoritmos? Então, eu dei um exemplo, né, de uma padronização de variáveis, mas você tem que definir, né, as rotinas, né, toda a linguagem, todos os algoritmos, a escrita, além da sintaxe do próprio código, né, aquilo que é possível de padronizar em relação à flexibilidade do desenvolvedor, né, em escrever seu código-fonte, para que não fique escrevendo de toda forma, é importante padronizar, porque fica um código, um algoritmo enxuto, né? E aí, claro, ficando mais enxuto, bem elaborado, as rotinas bem estruturadas, padronizadas, claro que o código vai ficar mais seguro, né? Então, boas práticas de acordo com a linguagem adotada e ambiente definido pela organização. Essa padronização passa por esses dois aspectos também. E criar checklist para verificar as principais ações durante o desenvolvimento e revisão da segurança do software. Bom, aí eu trouxe um trecho do livro Segurança de Informação Descomplicada, de Sócrates Arantes, né, que fala sobre o controle das mudanças. Se a gente está trabalhando com software necessita de mudanças. E mesmo durante o processo, a gente tem que adotar procedimentos para o controle dessas mudanças. Então, a implementação de mudanças deve ser controlada utilizando procedimentos formais de controle de mudança, né, que a englobem documentação, especificação, teste, controle de qualidade e gestão da implementação. Esse processo deve incluir uma análise ou avaliação dos riscos, análise do impacto das mudanças e a especificação dos controles de segurança requeridos. Então, recomenda-se o uso de um sistema de controle de versionamento dos sistemas, como eu falei, são os CVS, né? Para que você planeje a mudança. Olha, nós vamos parar o sistema na próxima quinta-feira, meia-noite, que nós vamos fazer uma mudança, uma melhoria no sistema. E o sistema está documentado e essa melhoria passa por isso. A partir de agora vocês vão ter isso implementados. E aí você planeja a mudança, planeja com a pessoal da infraestrutura e tudo isso controlado por um software também. Existem várias ferramentas, né, que controlam as versões dos sistemas. A equipe de desenvolvimento lançou uma correção, uma mudança, uma melhoria, versiona, implanta. Deu problema, volta para a versão anterior. Então isso a gente usa os softwares, né, de versionamento para ajudar nesse controle de mudanças também. E é importante, também trago mais um trecho do livro que diz
algo a respeito da gestão da vulnerabilidade técnica, né? Então é importante demais você gerenciar as vulnerabilidades, né? Tentar prever essas vulnerabilidades, porque os riscos, né, vão estar vão se apresentar aí junto com as vulnerabilidades. Então a entidade deve reduzir riscos resultantes da exploração de vulnerabilidades técnicas conhecidas. A organização, né, a empresa, deve reduzir esses riscos. Deve ser obtida informação em tempo hábil sobre as vulnerabilidades técnicas do sistema de informação em uso, avaliada a exposição da organização e estas vulnerabilidades, né, a estas vulnerabilidades, ou seja, a exposição da organização a essas vulnerabilidades, encontrou a vulnerabilidade, estamos expostos, né, e tomar decisão, tomar medida apropriada para lidar com esses riscos associados, né, e aí vai analisar, nós temos a gestão de risco, que a gente vai ver ainda mais na frente. O que é que nós vamos fazer agora? Identificado uma vulnerabilidade no sistema, estou com meus dados expostos, eu tenho que agir rapidamente, né? Deve ser definido um prazo para a realização para a reação às notificações de potenciais vulnerabilidades técnicas relevantes, né? Ou seja, olha, encontramos, a gente tem que reagir. Qual é o prazo para reagir, né? Porque quanto mais tempo, talvez pior fica a situação. Uma vez que uma vulnerabilidade técnica potencial tenha sido identificada, a organização deve avaliar os riscos associados e as ações a serem tomadas. Tais ações podem requerer o uso de patch, né, dos sistemas vulneráveis, correções dos sistemas vulneráveis e ou aplicação de outros controles mais profundos, vamos dizer assim, né? Essas correções, esses patches devem ser testados e avaliados antes de serem instalados, claro, para assegurar para que realmente corrija, né? A gente tenha certeza que vai corrigir aquela vulnerabilidade e não traga outros efeitos piores, né? Quando não existir a disponibilidade de uma correção, de um patch, deve-se considerar o uso de outros controles. Olha, encontramos aqui um problema, nós não temos como corrigir isso agora, vamos fazer o quê? Vamos desativar o serviço? Vamos aumentar o monitoramento para a gente ficar monitorando e se detectar alguma coisa a gente tenta entrar com algum outro tipo de ação, né? Ou vamos expor cada vez mais essa vulnerabilidade, explorar ela de forma consciente entre os funcionários. Então são decisões que vocês devem tomar. Essa gestão da vulnerabilidade, ela deve ser o dia a dia da equipe que trabalha com segurança, né? E também com as equipes de desenvolvimento visando a segurança dos sistemas de informação nas organizações. Ok? Bom, chegamos ao fim dessa aula. Nós vamos ter algumas atividades relacionadas lá no nosso ambiente e eu espero vocês na próxima semana. Um abraço a todos.